Olá você, tudo bem? Quando eu morava em residência, eu tinha um lindo aquário, mas a maior dificuldade que eu enfrentava na manutenção desse aquário era manter a sua estabilidade. Por quê, professor? Sempre eu colocava mais comida para os peixes do que a capacidade deles de consumir. Terminava eutrofizando a água e matando o ecossistema. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, poluição da água, especialmente para você. Vamos lá? Ok, galera! Próximo tema de ecologia, de poluição. Vamos conversar com você a respeito de poluição da água. E você pergunta para mim então, professor, o que é relevante, o que é importante sobre a poluição da água. Vamos falar sobre os 3 distúrbios, os 3 desequilíbrios ambientais mais impactantes quando se trata de poluição aquática. Vamos lá? Ok. Significa contaminação de corpos de água por elementos físicos, químicos ou biológicos que venha alterar a consistência natural de ecossistemas aquáticos. E sempre que se fala em poluição aquática, lembre-se disso, o primeiro ponto importante é especificamente a eutrofização. A grande dificuldade que na abertura da aula eu comentei com vocês, manter a estabilidade do meu aquário. Eu desisti de ter aquário em casa por causa disso. Nunca consegui garantir essa estabilidade. Mas muito bem, o que significa a eutrofização? A consequência é a morte lenta do ecossistema, de um lago, de um rio, qualquer ecossistema aquático, caso ele seja eutrofizado. E a responsabilidade é um processo chamado de altrição, que significa o aumento da disponibilidade de nutrientes na água. Ora, professor, como se aumenta a disponibilidade de nutrientes na água? Isso pode acontecer naturalmente, e acontece normalmente pelo derrame de dejetos na água. Dejetos orgânicos, por exemplo, que são passíveis de processo de decomposição, mineralizando o ecossistema aquático, ou seja, enriquecendo o ecossistema aquático em sais minerais que são perfeitamente utilizáveis pelos organismos de natureza aquática, vegetais e que vivem na água. Isso pode ocorrer também quando você tem o derrame natural de sais minerais nitrogenados, por exemplo, que foram utilizados como adubo de plantações, e aí quando chove por lixiviação, esses nutrientes são arrastados para os ecossistemas aquáticos, eutrofizando esses ecossistemas aquáticos. Beleza? O que é importante você ter aí em mente sobre a eutrofização? Primeira coisa, é o grande acúmulo de nutrientes com alta produção de biomassa, ok? Então você tem o derrame de dejetos na água ou tem o derrame de mesmo nutrientes minerais, qualquer coisa que provoque a altrição, que eutrofize. Então essa quantidade de nutrientes acumuladas no ecossistema aquático irá levar a uma alta produção de biomassa devido ao que, professor? Devido a um fenômeno relacionado à proliferação excessiva de algas, fenômeno conhecido pelo nome de floração das águas. E aí, devido a esse enriquecimento de nutrientes minerais, as algas, quanto mais se come, mais se reproduz, elas passam a se reproduzir de maneira extremamente desordenada e você, claro, vai ter um grande aumento dessa produtividade primária, um grande aumento dessa biomassa de algas no ecossistema aquático, ok? E essas algas terminam assoreando esse ecossistema aquático.
E aí, uma das coisas que acontece é essa alta massa de algas acima da lâmina d'água provoca o impedimento da entrada de luz subaquática, o que leva à suspensão da fotossíntese embaixo d'água. Plantas, a vegetação que vive no ecossistema a nível subaquático, sem luz, não conseguem realizar o processo de fotossíntese. E aí eu vou ter um problema, que é a escassez de oxigênio, a escassez de O2, a exaustão do O2. Ora, sem oxigênio diluído na água, organismos, heterótrofos, os animais que são aeróbios, que necessitam de oxigênio para o seu problema, para a sua respiração, vão ter grandes problemas com relação a isso, vão ficar asfixiados e aí eu vou ter a morte dos organismos aquáticos. Esses organismos aquáticos, quando morrem, vão sofrer processo de decomposição, que inicialmente esta decomposição é uma decomposição aeróbia, o que leva a um processo de desoxigenação expressivo da água. E aí, amigo, o ecossistema entra em anóxia. Eu vou ter mortandade em massa dos organismos aquáticos que dependem de oxigênio. O oxigênio está exaurido completamente do ecossistema e sem oxigênio eu passo a ter um processo de decomposição anaeróbia e essa decomposição anaeróbia culminando com a morte completa do ecossistema, beleza? Vamos lá, aqui nós temos algumas imagens bem interessantes. Olha só, o garoto, toda a felicidade e tomando aquele banho naquele lago completamente eutrofizado. Dá para você perceber a quantidade de algas que está disponível aqui devido ao processo de floração. Aqui você tem a presença de algas mais microscópicas, mas que também, devido à sua intensa quantidade, elas vão, consequentemente, olha só, assorear toda a superfície desse ecossistema aquático. E aí, levando a esse desequilíbrio ambiental que é denominado de eutrofização. Beleza? Show de bola! Graus de trofia. Professor, o que são os graus de trofia? Ora, existem ambientes aquáticos que são ambientes aquáticos de águas limpas, ou seja, são ambientes oligotróficos, onde eu tenho uma baixa produtividade primária, que é a produtividade dos produtores, tá? A biomassa dos produtores. O termo oligo quer dizer pouco, trófico quer dizer nutrição. Ecossistemas onde há pouca nutrição, eles não estão eutrofizados. Então você tem aí águas limpas. Mas existem ambientes que são mesotróficos, que têm média produtividade primária. Você diz então que esses ambientes são moderadamente fertilizados, ok? Moderadamente fertilizados pode levar a um processo de eutrofização. E tem os ambientes eutróficos, que têm elevada produtividade primária, geralmente entram em processo de eutrofização, e se o ambiente for hipertrófico, tem grande disponibilidade de nutrientes, então, evidentemente, essa produtividade primária será elevadíssima, eu vou ter, consequentemente, uma alta produção de biomassa, estágio avançado de eutrofização, com grande proliferação excessiva de algas, dando então, desencadeando, você vê que é toda uma sequência de eventos que levam ao processo de eutrofização, caracterizado pela morte lenta do ecossistema. Muitas e muitas questões caem nas provas envolvendo eutrofização. Lembre-se, ao término da aula, passar na descrição do vídeo para pegar os bioeses, de modo que você possa exercitar os conteúdos aprendidos. E se está aprendendo e se a aula está sendo legal para você, se inscreva no canal, deixe seu like, tire sua dúvida aí nos comentários, terei prazer em atendê-lo. Continuando, ora, maré negra. A maré negra, consequência, manchas negras na água, devido ao vazamento de petróleo. Então a responsabilidade está
ok? Relacionada ao ouro negro, ao petróleo que é utilizado em refinarias para a produção de combustível veicular, industrial e por aí vai, beleza? Se eu tenho vazamento de petróleo, importante, a lâmina de óleo impede a penetração de luz. Uma das coisas importantes que acontece imediatamente. Você sabe que óleo e água, devido à diferença de densidade, são líquidos immiscíveis. Então eu vou ter a formação de uma lâmina escura de óleo acima da linha d'água e, claro, óleo preto, negro, impede a penetração de luz e eu vou ter o bloqueio da fotossíntese subaquática. Outra coisa, destrói todo o fitoplâncton, aquele conjunto de algas microscópicas, tá? Dinoflagelados, diatomáceas, que representam a base da cadeia alimentar no mar. Então todo esse fitoplâncton aí, ele é consequentemente destruído. Ora, essa lâmina de óleo também vai impedir a difusão natural dos gases respiratórios, oxigênio e CO2, tá certo? É a troca de gases, ar, água, ar. Além disso, o que é que eu vou ter? Retira a cera impermeabilizante das penas das aves, as aves piscívoras, por exemplo, que vivem nas praias, às margens de ecossistemas aquáticos, aves que na verdade pescam os peixes para se alimentar, mas sem a cera impermeabilizante das asas, elas morrem na beira d'água pela perda da capacidade do voo. Tanto pelas penas estarem encharcadas com óleo, como também estarem encharcadas com água. Além disso, eu vou ter a impregnação de óleo no sistema branquial dos peixes. Os peixes, por falta de oxigênio subaquático, pelo impedimento do processo fotossintético natural, eles sobem para a superfície da água em busca de oxigênio, batem na lâmina de óleo, esse óleo impregna no sistema branquial dos peixes, impedindo a difusão dos gases respiratórios. Destrói os manguezais, se atinge as áreas costeiras, prejudica cracas, mexilhões, recifes de corais. Bom, é um desastre absurdamente impactante para o meio ambiente. Vamos lá. Aqui nós temos algumas imagens, olha só. Interessante que essa mancha de óleo lembra até o mapa da América do Sul, concorda? Olha só que coisa legal. Então aqui eu tenho a mancha de óleo, aqui eu tenho, por exemplo, os peixes, olha só, acima da linha d'água. Todos morreram de asfixia, morreram afogados devido à impregnação de óleo no seu sistema branquial. E aqui, olha só a situação desta ave no ecossistema aquático. Olha só como ela ficou completamente impregnada de óleo. Qual é o destino dessa ave? Morrer de fome. Ela perdeu completamente sua capacidade de voo, está impossibilitada de pescar, impossibilitada de se alimentar. Belezinha? Ok? Então esse aí é o problema ocasionado pela maré negra. A outra situação é a poluição térmica. Professor, consequência da poluição térmica, aquecimento de águas naturais, responsabilidade, derrame de água aquecida em ecossistemas aquáticos. Como assim, professor? Olha só, seguinte, né? Importante. Introdução de água aquecida em ecossistemas aquáticos que foi utilizada em refrigeração. Refrigeração de centrais elétricas, refrigeração de usinas, refrigeração de refinarias, entendido? Essas empresas, essas organizações, elas utilizam água de rio, elas são construídas propositalmente próximas a ecossistemas aquáticos, exatamente para usar a água no seu sistema de arrefecimento, ou seja, de esfriamento de suas máquinas, tá certo? Ora, essa água que é utilizada no resfriamento dessas máquinas provoca a diminuição da solubilidade dos gases respiratórios do oxigênio quando essa água aquecida é devolvida ao ecossistema aquático. Isso vai fazer com que os gases, tá certo, tenham diminuição da sua solubilidade. É o que nós chamamos de efeito refrigerante. Água fora dos padrões naturais de temperatura torna-se imprópria à vida aquática. Professor, não entendi. A melhor forma que eu encontrei de explicar isso para você foi fazer o seguinte. Vamos usar da sua imaginação.
Albert Einstein disse que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Então vamos lá. Imagine a seguinte situação. Você tem aí em suas mãos 2 garrafas de Coca-Cola de 2 litros de refrigerante. Uma está estupidamente gelada e a outra está à temperatura ambiente. Você balança as duas fortemente, coloca em cima da mesa, tira as tampas e sai de perto. E a pergunta que eu tenho para te fazer é: qual das 2 garrafas explode mais? Aqui está a temperatura ambiente ou aqui está gelada? Isso, você já entendeu, ok? Quem vai explodir mais, aqui está a temperatura ambiente. Uma cerveja estupidamente gelada, quando você põe ela no copo, não sei se você já percebeu, ela mal espuma, entendido? Por quê? Lá na química você aprende que a temperatura interfere na solubilidade dos gases. E aí chegamos ao que acontece na poluição térmica. A temperatura média do lago sobe, ele se torna mais quente, os gases então se desprendem mais facilmente para a atmosfera devido à diminuição da sua solubilidade. A garrafa de refrigerante à temperatura ambiente, ela explode mais exatamente por estar à temperatura ambiente, por estar mais quente, o CO2 dentro do refrigerante, que é uma bebida gasosa, torna-se menos solúvel no líquido, se desprendendo mais facilmente para a atmosfera. A garrafa gelada, tá? O gás fica mais solúvel, é mais difícil para ele se desprender para a atmosfera. Então, na poluição térmica você tem exatamente este fenômeno, que é o efeito refrigerante. E aqui você tem, por exemplo, uma usina nuclear. Perceba que ela foi construída perto desse lago aqui, ó, esse lago de água, porque essa água é utilizada no sistema de refrigeramento das máquinas do reator de fissão nuclear. E aqui você tem o resultado da grande mortandade de peixes na margem de um rio, cuja água foi utilizada no sistema de arrefecimento de máquinas e que foi devolvido, tá certo, ao ecossistema, elevando a sua temperatura média, fazendo com que os gases tornassem-se menos solúvel, se desprendendo para a atmosfera. E aí eu tenho, claro, o desprendimento do gás oxigênio que está diluído na água. Então esses peixes aqui, eles morreram afogados. Professor, vive na água e morre afogado? Sim, ele morre afogado se não tiver oxigênio para respirar. E é isso que acontece. O oxigênio foi embora para a atmosfera devido à elevação da temperatura, porque a água está muito quente, ok? Chamamos isso então de poluição térmica. Beleza? Estes são então os 3 desequilíbrios ambientais que caracterizam a poluição aquática. Passe na descrição do vídeo, pegue o Bioese da aula para exercitar os conteúdos aprendidos. O Biomap da aula também está disponível para que você faça o download. Se inscreva no canal, ative as notificações. Nos encontramos então na próxima aula sobre poluição, sendo sobre poluição edáfila, poluição do solo. Beleza? Até lá. Tchau.